Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glorificamos o nosso bom Deus por esta quarta-feira, esse nosso culto de adoração a Deus e também de ensino da sua palavra. Glória a Deus, damos a Ele porque nos permitiu estarmos juntos nesse momento para refletirmos na sua poderosíssima palavra. Eu quero deixar um texto bíblico aqui na nossa introdução, que é a fala de João na sua primeira epístola, no capítulo de número 5 e no verso 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu confesso a vocês que essa passagem bíblica, ela é para mim confortadora e me dá um nível de esperança muito grande, porque João aqui ele é muito sábio e bíblico, e ao mesmo tempo ele tem essa compreensão do cuidado de Deus para com nossas vidas, quando ele diz: o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus. E quando eu penso nessa proteção de Deus, quanto a nos proteger contra as investidas do mal, eu penso em Jó. Porque se você ler o capítulo 1 de Jó, você vai perceber que o maligno, o mal, as enfermidades, o luto só chegou na vida de Jó porque Deus permitiu. Então que nesse tempo você pense dessa forma, que você seja tomado dessa confiança no Senhor. Que o maligno não toca aquele que é nascido de Deus, a não ser se Deus permitir. Porque a nossa vida, ela foi entregue a Deus, e Ele faz das nossas vidas aquilo que Ele achar melhor. Então, meu querido, nesse tempo de medos e de angústias, que você entenda, a nossa vida está sob o controle do Todo-Poderoso. Você é um nascido de Deus, então saiba que o mal não pode lhe tocar, a não ser se o próprio Deus permitir isso. Que Deus abençoe nossas vidas. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e logo após estaremos louvando o seu bom nome. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de culto e de adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Não uma fidelidade a nós, mas uma fidelidade ao Senhor mesmo. O Senhor vela por sua palavra para fazê-la cumprir, Senhor. Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por sua fidelidade, Senhor. Ó Deus, aplica no coração do teu servo, da tua serva, essa convicção, Senhor, que quem é nascido para ti, quem é nascido de Deus, o maligno não toca. E quando o mal nos toca, quando o mal chega em nossas vidas, é que o Senhor permitiu, e o Senhor tem um propósito elevado para essa permissão. Obrigado por tudo. Ser conosco nesse tempo de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Queridos, ainda há tempo de você enviar o link a alguém para acompanhar a nossa reunião. Há tempo de você comentar na live, participar da gente, com a gente através de um comentário. É tempo também de você se inscrever no canal, de você curtir também. Tudo isso fará com que mais pessoas nos acompanhem e sejam abençoados pela palavra de Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Mais uma vez, quero registrar a presença das pessoas que colaboram com a gente nesse momento de adoração. Nós temos Mercedes com a gente, nós temos Keu pela primeira vez, Selma pela segunda vez e Roberto, sempre com a gente, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos cantar, cante onde você está, exalte o Deus Todo-Poderoso. Amar, tocar o teu coração.
estarmos cultuando o seu nome, adorando e levando a sua palavra a todos aqueles que puderem nos ouvir, que tiver ao alcance dessa palavra. E nós queremos dizer a você que a palavra de Deus, ela nos diz, o salmista nos diz lá no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? E ele tem a resposta, ele sabe a resposta, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que todos os dias nós possamos viver com essa certeza de que o nosso socorro está em Deus, porque Ele não é homem nem filho do homem para mentir. Todas as promessas que Ele fez nas nossas vidas serão cumpridas. Então nós convidamos você a cantar conosco, a cantar com alegria, com confiança e a entregar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sempre, Senhor, nós confiamos que Tu és o Deus de todos os tempos. Tu és o Deus que tem sustentado todos aqueles que Te clamam e que Te buscam, Pai. E nós Te clamamos, continue a nos olhar com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de bondade. Que este momento, Pai, seja um momento para nós aprendermos, para nós chegarmos mais perto de Ti, ó Pai, para
para que a nossa fé ela seja edificada, ela seja restaurada, ela seja aumentada, Deus. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós vivemos crendo que tu tens a resposta para todas as coisas. Nós confiamos em ti, ó Pai. Nós confiamos na tua providência. E nós sabemos que em ti nós somos mais do que vencedores. Obrigada, meu Deus, por este culto, por este momento. Que a tua bênção alcance cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, Pai. Que a bênção alcance os lares, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama, te quer bem, chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o meu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar vazio por sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar vazio por sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Meus irmãos, palavra de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia onde você está e nos acompanhe. Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 3. Vejam o que Mateus diz, vejam o que Mateus registra. Mateus 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero pensar com você sobre tudo o que está acontecendo e a vinda de Jesus nessa noite. Porque é impossível olhar para tudo o que está acontecendo à nossa volta e não pensar sobre a vinda de Jesus. Quantas pessoas elas passaram a refletir, comentar, postar, pregar sobre o assunto. Inclusive, como observamos no texto, o verso de número 7 do capítulo 24 de Mateus afirma que as pestes, isso inclui epidemias, pandemias, são prenúncios da vinda do Salvador. No entanto, meus irmãos, eu considero que tratar ou pregar sobre esse assunto, a vinda de Jesus, é algo muito difícil e até mesmo desafiador nesses dias, infelizmente. Por que isso? Porque nos esbarramos na incredulidade dos de dentro da igreja e dos de fora da igreja. São pessoas dentro da igreja que não acreditam mais na vinda de Jesus e são pessoas de fora da igreja que muito menos. Bem, por outro lado, se os crentes, infelizmente, talvez alguns deles, ou uma quantidade maior, já não creem na vinda de Jesus, talvez, por outro lado, eles já não tratam desse assunto com muita importância. Ou seja, se por um lado há uma incredulidade quanto à vinda de Jesus, é verdade também que por outro lado pode haver um esfriamento, pode haver uma banalização do assunto, pessoas dando pouca importância a esse assunto, porque já não aguardam mais Jesus com seus corações cheios de esperança e de expectativa. Ouvem falar da vinda de Jesus, mas não mais são tocados, não mais são tomados de esperança, de expectativa. Ouvem essa mensagem da vinda daquele que se entregou por nós na cruz com uma certa frieza, indiferença ou até mesmo incredulidade. Bem, não porque sou pastor, mas porque sou discípulo. Eu creio que cedo ou mais tarde o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, e haverá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Eu creio na vinda de Jesus. Eu creio na vinda literal do aparecimento do Filho de Deus. Queridos, e eu quero motivar você a renovar a sua esperança, a sua expectativa em relação à vinda de Jesus. Eu quero apresentar os meus motivos pelos quais eu creio que Jesus, sim, ele voltará. Em primeiro lugar, eu creio que Jesus vai voltar porque ele disse que voltaria. Jesus afirmou que voltaria. Não foi uma fala de um apóstolo, não foi uma fala de um discípulo, não. O próprio Jesus disse que voltaria e ele disse isso várias vezes. Mas eu quero apenas citar a você João capítulo 14, quando ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Repito, Jesus está dizendo, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Fala de Jesus, é Jesus aqui confirmando, reafirmando, é Jesus prometendo que volta. Bem, quando Paulo escreve a Tito, ele fala de um Deus que não pode mentir. Jesus, ele apenas não falou a verdade. Jesus é a verdade em pessoa. Segundo motivo pelo qual creio na vinda de Jesus é porque esse era o anseio dos primeiros cristãos. A primeira geração de discípulos
acreditava piamente na volta de Jesus. Repito, a primeira geração de discípulos já esperava pela volta de Jesus. Olha que interessante. Jesus havia acabado de estar com eles e eles já aguardavam o retorno de Jesus. É mais ou menos assim, vamos imaginar que Jesus morre no ano 33 e ressuscita no mesmo ano. E os discípulos passaram-se agora meses e alguns anos sem a presença de Jesus, porque ele havia retornado para o Pai, e mesmo após meses ou anos passados de Jesus estarem com eles, eles ainda assim aguardavam por Jesus. Então, aquela geração, aqueles discípulos, mesmo que desfrutaram da presença de Jesus há pouco tempo, eles aguardavam por Jesus. E eu fico pensando, quanto a nós, se aquele grupo de discípulos já esperavam por Jesus naquele tempo, tendo Jesus acabado de estar com eles, quanto mais nós, que já estamos convivendo com a ausência do Mestre há 2000 anos ou quase isso, mais nós, mais essa geração, mais a igreja do século XXI, precisa ter um sentimento ainda mais elevado, uma expectativa ainda mais intensa em relação à vida de Jesus. Quando eu falo desse anseio dos primeiros cristãos em relação à vinda de Jesus, eu cito aqui Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 20, Paulo tratando do seu encontro com Jesus, ele vai dizer assim, segundo a minha intensa expectação e esperança. Quer dizer, Paulo está falando de uma intensa expectativa e esperança no encontro com Cristo. Você certamente já viveu a experiência de aguardar alguém que você muito ama com muita expectativa. Eu acredito que em relação a Jesus, essa expectativa, essa esperança, esse interesse deve ser ainda maior. Porque nós estamos falando de alguém que nos colocou em um patamar de valor que prestou a nós o maior sacrifício de todos. Então Paulo tinha intensa expectativa. Agora eu cito João, capítulo 22 de Apocalipse, verso 20. Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nesse pequeno verso, há 3 pessoas falando. Tem um anjo aqui falando, tem Jesus falando e tem João falando. Observe. Aquele que testifica estas coisas, aqui é a fala do anjo. O anjo está dizendo, João, aquele que testifica tudo o que você ouviu e viu, diz, aí já é uma fala de Jesus, certamente cedo venho. Aí João toma a palavra e diz, amém. Ora vem, Senhor Jesus. É mais um discípulo que revela sua expectativa e sua esperança no retorno de Jesus. Eu pergunto a você, como está o seu coração diante da eminente possibilidade que pode acontecer hoje ou amanhã, vinda de Cristo? Você ouve essa palavra com medo, com receio, ou o seu coração se alegra em saber que você vai encontrar com aquele que tanto nos ama e que tanto nós amamos? Em terceiro lugar, porque creio na vinda de Cristo? Porque a segunda vinda de Jesus é parte final da missão e obra de Cristo. A segunda vinda de Jesus é parte final da sua missão e obra. A obra de Deus não é uma obra incompleta, uma obra inacabada, muito pelo contrário. É verdade que quanto ao seu sacrifício redentor, a obra de Cristo foi cabal, foi concluída. Ele a completou de forma perfeita. Mas a obra de Jesus não diz respeito apenas ao seu sacrifício. Então escute. A obra de Jesus inclui a inauguração do reino de Deus e o estabelecimento desse reino na terra. Ou seja, na primeira vinda, Jesus ele inaugurou o reino. Na sua primeira vinda, Jesus plantou o reino, mas ele precisa vir de novo. Para quê?
para estabelecer esse reino de forma perfeita e plena. Um outro exemplo. A obra de Jesus inclui perdão de pecados e julgamento dos pecadores. Na primeira vinda, Jesus ele se sacrificou, oferecendo ao ser humano perdão. Primeira vinda. Mas é necessário que Jesus venha de novo. Para quê? Não dessa vez mais oferecer o seu corpo em sacrifício para perdão de pecados. Isso ele já fez na primeira vinda. A segunda vinda ele vem para julgar os pecadores. Então perceba que a segunda vinda de Jesus, ela é necessária para a conclusão de uma obra, de uma missão. E eu citei apenas duas: estabelecimento do reino e julgamento dos ímpios. Eu vou concluir apresentando a vocês o quarto motivo pelo qual eu creio na vinda de Jesus. Porque um Deus santo não tolerará para sempre o mal no mundo. Eu repito, eu acredito na vinda de Jesus porque Deus é santo, 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 e sendo Deus santo, ele não tolerará para sempre o mal na criação. E aí, eu preciso ler com vocês, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 9 e 10, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Perceba que antes de Pedro tratar da segunda vinda de Cristo e da eminente destruição ou fim da presente era, Pedro trata da longanimidade divina. Deus é longânimo, isso significa Deus é tardio em irar-se. Deus é alguém paciente ao extremo. O que ocorre é que desde Adão, Deus vem tolerando, vem tendo paciência com essa humanidade corrupta, cruel e injusta. No entanto, essa paciência de Deus, uma hora ela vai se esgotar. O cálice da paciência de Deus vai encher. A medida da justiça de Deus chegará ao seu limite. E então, Cristo virá para purificar e dar fim em toda a maldade. É por isso que a gente ora no Pai Nosso: venha o teu reino, porque a vinda do reino de Deus é essa manifestação do reino para colocar fim em toda a maldade. Então eu não acredito que um Deus santo tolerará a maldade para sempre. Por isso eu creio que Jesus virá. Jesus virá para colocar fim à desigualdade social, à fome, à injustiça, à pobreza, à crueldade, o assassinato, às drogas. Ele virá para dar um fim nas moléstias, nas enfermidades, nas epidemias, nas pandemias. Ele virá. Jesus virá. Jesus virá e vai implantar o seu reino de justiça, de paz nesse mundo. Eu louvo a Deus porque eu sei que eu falo para pessoas que os corações estão ainda tomados de esperança e de expectativa em relação à vinda de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor lhe conserve assim. E se você é alguém ainda incrédulo em relação a isso, ou tomado de frieza em relação a essa tão gloriosa mensagem, a minha oração é que você agora reflita e que seu coração seja tomado também dessa esperança, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. És a minha luz.
Deus, queremos agradecer você que adorou em espírito e em verdade, você que se comportou com toda a reverência, você que usufruiu da palavra cantada, falada, você que de alguma forma se despertou. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E obrigado porque você inclinou seus ouvidos, sua atenção para uma mensagem tão importante para esses dias e será para os dias também que virão. A Bíblia incentiva o crente a orar e desejar a vinda de Jesus. A Bíblia encerra com o crente desejando a vinda de Jesus. Maranata. Que Deus nos abençoe. Próximo domingo, às 19h30, estaremos mais uma vez numa transmissão ao vivo, de culto a Deus, de louvor ao nome do Senhor. Esteja com a gente, convide alguém, transmita essa boa nova, essa boa notícia que estamos aqui realizando, esse trabalho do Senhor diante do quadro, né, que pede isolamento. Você pode acompanhar adoração, palavra de Deus com a gente. Deus abençoe a sua vida. A gente encerra aqui a nossa transmissão agradecendo a todos que se envolveram com a gente nesse culto de adoração ao nosso bom Deus.